Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, na aula passada nós encerramos o conteúdo do Microsoft Word, o primeiro dos 3 softwares de escritório que havia sido programado para estudarmos nessa disciplina de informática, certo? Revisamos algumas normas da ABNT para formatação básica de textos e na aula de hoje nós iremos iniciar o estudo do PowerPoint, o segundo software de escritório que estão programados para serem estudados. Veremos hoje o que é o PowerPoint e como utilizar suas principais ferramentas, incluindo formatação de texto e imagens, inserção de design, além de animações e transições entre slides. Para isso, estou deixando algumas videoaulas retiradas do YouTube, só que editadas para que não ficassem muito extensas, tá? E que apresentam bem essas funcionalidades do PowerPoint. Na aula da semana que vem, eu revisarei algumas dessas ferramentas e deixarei uma atividade sobre elas, a criação de uma apresentação simples no PowerPoint. Também vou mostrar como utilizar o PowerPoint no celular para que possa fazer atividade nele, mas não deixem de assistir esse vídeo da aula de hoje, porque ele abrange conceitos bem importantes sobre formatação, temas, transições e animações que vocês precisarão ter conhecimento para entender bem a explicação no celular, ok? Então fiquem agora com os vídeos e em caso de dúvidas ou qualquer problema, falem comigo pelo WhatsApp, tá bom? Uma coisa que não é mostrada nesses vídeos é como acessar o PowerPoint. Você pode fazer da mesma forma que é utilizada para acessar o Word, ou clicando na área de trabalho, no atalho, se tiver, né? Se não tiver, você pode vir no menu iniciar aqui e ele vai estar ou aqui, né, no próprio menu, ou você escreve PowerPoint, tá? Power, P-O-W-E-R, e ele vai aparecer aqui também, ok? Caso você tenha ele instalado no seu computador, tá bom? Se você não tiver, aí você não tem como utilizar ele, né? Você precisa ter ele instalado no seu computador. Tem como utilizar ele aí, no caso, a versão online dele no navegador ou então no celular, tá? Que são versões gratuitas. O que é o PowerPoint? É um programa do Microsoft Office, onde utilizamos para criar apresentações de conteúdo utilizando recursos audiovisuais, como texto, animações, vídeo, sons e música. Exemplos práticos. É comum vermos o uso de PowerPoint em algumas situações, como apresentação em palestras, congressos, faculdades, colégios, empresas e muitos outros. Há outros exemplos comuns na internet, como o envio de apresentações motivacionais, humorísticas, culturais e muitos outros temas. As utilidades. A principal utilidade é a apresentação de ideias. Com o PowerPoint dá para se fazer muita coisa. O professor pode criar apresentações das aulas para tornar a aula melhor, com conteúdo mais dinâmico e participativo. O palestrante pode criar apresentações sobre determinado assunto, com vídeos, imagens e muito mais recursos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Lemos e nesta aula irei falar sobre interface e formatação básica. Bom, estamos aqui com o PowerPoint na versão 2016. Lembrando que o objetivo dele é para a apresentação de slides, seja para trabalho, seja para faculdade, seja para criar um álbum de fotos, de formatura, um e-book, enfim, a gente consegue criar esse tipo de conteúdo aí, sendo para apresentação, ou seja ele impresso ou em PDF, tá bom? Mas o foco é para a apresentação de slides, tá? Bom, aqui está a interface inicial do PowerPoint. A gente contém esse campo de recente. Então, toda a apresentação, todo slide que você vem construindo durante a semana, ele vai deixando para você nesse campo aqui. Se você quiser abrir outras apresentações, tem a parte aqui também, né, dessa questão. Tem outro campo aqui que seria a escolha do tema da apresentação, seria o design, a aparência. Temos aqui a apresentação em branco, quem for criar do zero, e temos também aqui alguns modelos que a gente vai ver depois uma aula sobre isso, que é os designs, que o PowerPoint oferece já uma estrutura pronta de aparência em relação ao seu
slide. Não precisa ficar preocupado em criar tudo do zero, que ele te dá já algumas coisas prontas que fica bem interessante, tá bom? Então, nesse caso que eu vou escolher a apresentação em branco. E aqui a gente se depara com a aparência do software aqui em relação ao nosso trabalho. A gente observa que a aparência tanto do PowerPoint, tanto do Word, do Excel, elas são bem parecidas. A base é a mesma. A gente contém então aqui as guias, a faixa de opções, os grupos ou galerias, né? Depende muito do autor aí, se for estudar para um livro, né? Uns chamam de grupo, outros chamam de galeria, mas dá a mesma coisa, tá? Temos também o painel, né, de slides. Você consegue criar vários slides, você consegue inverter, duplicar, deletar um slide, criar um novo slide. A gente vai estar vendo isso daqui a pouco, tá bom? Temos também aqui o modo slide, né, ou nossa área gráfica para estar montando nossa apresentação. E embaixo a gente contém a barra de status. Ela te informa o número de slide, a linguagem sendo utilizada. Temos também o campo de anotações, comentários, né, o modo de visualizar a sua apresentação. Temos a barra de zoom, se a gente vir aqui mexer nela também, ele vai estar aumentando, diminuindo o zoom, né, do seu slide. E aqui temos o foco, né, ele meio que ajusta ao nosso slide, tranquilo? Bom, agora em relação à escrita no PowerPoint, como é que eu faço me escrever um texto nele? Diferente do Word, o Word simplesmente a gente clica na tela, quando você abre o Word já aparece, né, o cursor piscando. No PowerPoint é um pouco diferente. Ele trabalha, né, com caixas de texto, que seria essas caixinhas que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Meu slide, por exemplo, tem duas caixinhas de texto. Um campo para digitar o título, um outro campo para digitar um subtítulo. Mas e se eu quiser mudar essas caixinhas, tem como eu escolher outra maneira, como deletar, tem como criar do zero? Tem. É o seguinte, na guia página inicial, no grupo Slides, a gente contém um campo chamado Layout. Quando a gente clica nele, o PowerPoint mostra alguns temas do Office que você pode estar escolhendo em relação ao seu trabalho. Por exemplo, o PowerPoint interpreta como capa, por exemplo, o slide título, tá? E o somente título fica com, a gente vai ver isso mais para frente, o design fica um pouco diferente dos demais slides em relação ao conteúdo. Por exemplo, se você quiser colocar texto, né, título e um texto ou alguma imagem, você pode escolher o título e conteúdo, por exemplo. Se você quiser trabalhar com comparação, vantagens e desvantagens, pontos positivos e negativos, temos aqui a opção comparação. Se você quiser trabalhar, por exemplo, com uma coluna, duas colunas na sua apresentação, uma coluna tem a imagem e a outra os tópicos, né? Então, duas partes de conteúdo é interessante. Se você quiser montar algo totalmente personalizado, sem nenhuma caixa de texto, sem inserir caixas, quiser colocar várias imagens, você pode trabalhar com, né, o layout em branco. Então, o PowerPoint dá várias opções e a gente pode também criar esse layout, a gente vai estar vendo isso mais para frente, que seria o recurso Slide Mestre, mas lá para frente vai estar vendo isso aí, tá bom? Então, só para vocês poderem ver aqui, ó, se eu clicar aqui em título de conteúdo, observa que a minha caixa já mudou o modo de apresentar aí o texto, tá bom? Então, vou voltar aqui pro título de conteúdo por enquanto, no slide título, né? Beleza, para me escrever é bem simples, basta eu clicar aqui dentro da caixa, aparece o cursor para a gente coloca, né, o que a gente precisa, por exemplo, beleza. Está aqui o nosso texto. Eu quero formatar meu texto. A primeira coisa que a gente deve fazer para formatar um texto é o que? É selecionar. Então, no PowerPoint, você que tem duas maneiras de selecionar um texto. A maneira tradicional, você pegar o mouse aqui, ó, clicar, segurar e arrastar. A maneira tradicional de selecionar. E a outra maneira é você clicar em cima da linha da caixa de texto. Se você clicar aqui, ó, olha que interessante, ela vai meio que... Ela estava pontilhada, ficou toda contínua. Se você vir aqui nas fontes, por exemplo, e alterar, observe que ele altera, né, a formatação como um todo, né, da sua caixa de texto. Então marquei que observe que já formatou para a gente. Em relação ao tamanho, mesma coisa que o Word, tá vendo? Ó? A cor do texto, a gente consegue alterar. Opções de destaque, negrito, itálico, sublinhado.
E tem um recurso bacana aqui que é sombra de texto. Se você clicar que ele acrescenta uma sombra no seu texto, tá? Aqueles recursos de maiúsculas, minúsculas também, como você no curso de Word, tem aqui também. Alinhamento, alinhar da esquerda, centralizar, na direita, justificado. Então você vê que tem bastante semelhança com as formatações básicas com o Word. Tá, mas e aí, qual que é a diferença então de eu selecionar clicando na caixinha por dentro? E aí? A diferença é essa, ó. Se você selecionar por dentro, vamos dizer assim, da caixa de texto, você pode formatar independente, separadamente, vamos dizer assim. Você pode vir aqui, ó, eu quero trocar a fonte só da palavra curso. Bacana, você vê que só curso está mudando de fonte, cor e tudo mais. Agora, se eu clicar na caixa e tentar mudar a fonte, aí vai ser um padrão para todo mundo. Outra questão, já montei minha capa, ficou bacana, eu quero criar um novo slide. É bem simples. Na guia página inicial, no grupo slide, tem a opção novo slide. Aí a gente se depara com uma situação. A gente pode clicar em novo slide na palavrinha, ou a gente pode clicar também nessa espécie de folhinha, tá vendo? O que acontece, ó? Se eu quiser escolher um outro tipo de layout, eu venho aqui no novo slide. Aí eu quero trabalhar com título e conteúdo. Marco ele. Vamos supor que no próximo slide eu quero dar sequência nesse layout. Então se eu clicar na folhinha, ele vai reaproveitar o layout que eu utilizei anteriormente. Por exemplo, como assim? Se eu vim aqui para criar um novo slide, escolher, eu quero agora duas partes. Se eu vim aqui clicar na folhinha agora, ele vai reutilizar a última configuração de layout. Então você pode escolher qual você acha mais interessante para trabalhar. Aí eu quero deletar um slide, eu criar mais, eu não achei bacana, eu quero deletar. É bem simples. Basta você clicar aqui no painel de slides, você escolhe o slide que você quer excluir, clica nele. Você pode, o botão direito, excluir slide, ou você tem a opção também de clicar nele e apertar a tecla delete. No teclado você exclui o seu slide também. Outra opção bacana, a gente consegue alterar a ordem dos slides. Por exemplo, esse slide eu queria que ficasse por último. Tem como? Tem. Você clica, segura e arrasta, ó. Olha que bacana, o PowerPoint consegue inverter para você a ordem. Eu queria pegar esse slide e duplicar ele, por algum motivo eu precisava de ter uma cópia dele aqui para poder ficar mais fácil modificar. Também dá para fazer, botão direito, duplicar slide, você tem uma cópia dele aqui para você. Dando sequência aqui agora em relação à formatação básica, o que a gente pode fazer ainda? Criei um novo slide, coloquei aqui como título conteúdo. A gente observa que o seguinte, ó, nesse caso aqui do layout título e conteúdo, a gente contém tanto um título e clique para adicionar um texto. Então, por exemplo, vamos supor que o meu título principal que é o curso de PowerPoint, e esse título que está aqui seria um subtítulo do tema. Eu vou falar sobre a guia design, por exemplo. Então, colocarei aqui design. Eu explicaria esse tema com tópicos. Observa que o formato aqui já vem com esse pontinho no começo aqui do texto. Por quê? O que é esse pontinho? Esse pontinho, para quem não lembra, a gente chama de marcador. Tá? São os marcadores. Eles deixam o nosso texto em formato de lista, em tópicos. Então, como padrão, o objetivo do PowerPoint em relação à apresentação não é colocar textão, ele deixa no formato já de tópicos. A pessoa que vai ministrar uma palestra, por exemplo, ela não vai colocar um textão e ficar lendo lá na frente. Ela já sabe o conteúdo, vai colocar de uma forma prática para ele lembrar o que tem que falar. Coloca poucas e boas informações, vamos dizer assim, entendeu? Agora, se você não precisar dos marcadores, é bem simples tirar ele. Você clica aqui, ou você apaga o marcador, ou você vem no grupo de parágrafo, desmarca a opção do marcador que ele some, tá bom? Se você quiser escolher outro marcador, vem na setinha, você pode escolher também outro marcador que te agrade. Só para a gente poder finalizar a aula aqui e testar em relação aos marcadores, tem um comandinho no PowerPoint que é o igual range, ele também gera um texto automático. A gente viu esse comando mais detalhado no Word, mas aqui também tem a mesma função. Então vou abrir parênteses, vou colocar a quantidade de parágrafos, eu vou querer 3, a quantidade de frases eu vou querer 1. Fecho parênteses, dou Enter. Olha que bacana, ele gera pra gente aí um texto, só que em inglês. Não sei por qual motivo, mas no PowerPoint ele gera em inglês. Então observe como fica as informações aqui em tópicos.
quiser formatar o texto, aquele esquema, clico na caixinha, venho na fonte, alterar a fonte do meu texto, tamanho, cor, se quiser trocar a cor dele, eu consigo aí alterar tranquilamente. Bom, montei minha apresentação e agora como é que eu faço para me salvar? É bem simples, basta vir aqui no menu Arquivo, Salvar como. Você pode vir em Procurar ou escolher uma pasta neste campo aqui. Vou marcar então a área de trabalho, colocar esse nome mesmo. E o bacana é que do PowerPoint também tem, né, o tipo de formato. Você pode vir aqui, está escolhendo, ele te disponibiliza vários formatos, tá? A gente consegue trabalhar com formatos mais antigos. Você cria uma apresentação no PowerPoint atualizado, mas o seu colega não tem o PowerPoint 2016. Você pode estar salvando a versão anterior. Você tem como salvar em PDF. Se for uma apresentação, se quiser colocar em formato de vídeo, você consegue converter aqui o vídeo em MPEG. Você consegue, por exemplo, salvar em GIF, em JPEG, PNG e N formatos aqui. E a gente disponibiliza, tá bom? Então, vou deixar com uma apresentação de PowerPoint mesmo. Coloco o nome, salvar. Se eu quiser visualizar como ficou, né, posso fechar. E observe que o meu arquivo aqui está na área de trabalho, tá bom? Se eu quiser abrir, 2 cliques. E está aqui a nossa apresentação. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Lemos e nesta aula irei falar sobre inserir um design. Bom, montei uma apresentação bem simples para poder mostrar como inserir o design, ou seja, como alterar o tema da sua apresentação. Para isso, basta clicar na guia Design, no grupo Temas, e o PowerPoint ele disponibiliza para a gente vários temas que eu posso estar inserindo na minha apresentação. Se eu passar o mouse por cima do tema, ele te mostra o nome e mostra como vai ficar a apresentação de acordo com o tema escolhido. Por exemplo, eu quero este tema aqui, ó, o citável. Então, clico nele e observa que toda a minha apresentação foi alterada de acordo com aquele tema que eu escolhi. Como ficou diferente a formatação do meu texto, como ficou disposta a caixa de texto, observa que ele inseriu cores, observa como que ficou diferente a maneira que a minha imagem apareceu no texto. Então o design vai mudar tudo isso, mudou a fonte, o tamanho. Então, por exemplo, se eu marcar aqui um outro design, vou voltar para o que estava antes em branco, para poder zerar as configurações, e escolho outro tema. Observe que agora ó, a fonte ficou um pouco maior, ficou inserido. Viu? Então esse design, por exemplo, já mudou, o marcador ficou com uma setinha, a imagem ficou meio estranha aqui nesse caso aqui, mas observe que cada design tem sua característica própria, tá? Então, lembrando pessoal, uma dica para vocês, se eu for mudar para um outro tema de uma vez, ó, o que acontece? Vou marcar esse tema, por exemplo, ó. Aqui nesse caso foi, mas tem temas que não fica bacana, ó. Ah, tá vendo? Ele colocou a imagem aí em cima, ó. Vou voltar para o que estava antes, lembra o primeiro que eu escolhi? Olha como é que a imagem ficou, tá vendo? Então assim, a gente viu que da primeira vez que eu marquei não ficou dessa forma. Então eu aconselho a sempre voltar para o primeiro tema, que é como se fosse um tema padrão do Office, que é o inicial dele. Depois vocês vêm aqui e escolham o design desejado, que ele meio que vai zerar as configurações para inserir um novo tema, tá bom? Isso é uma questão que eu percebi mexendo no PowerPoint. Bom, então eu escolhi este tema, né? Só que eu não gostei das cores dele, eu queria ver ele em outras tonalidades de cor. Tem como fazer isso? Tem. No grupo variantes, a gente consegue vir aqui alterar as cores. Se eu clicar nesse, por exemplo, ó, como é que ficou a minha apresentação. Tem outras cores também, eu posso estar testando, ó, tá vendo? Alterei, mas assim, eu não achei legal essas cores. Então, se eu clicar nessa setinha, ele vai abrir mais opções de cores, mas tem muita cor mesmo, ó. Vou vir aqui, ó. Só você passar o mouse por cima, ele vai alterando para você, né, o tema. Olha que interessante, tem muita coisa bacana aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu gostei desse laranja vermelho. Então, eu clico nele. Eu vi que a minha apresentação ficou toda baseada naquela cor que eu escolhi.
mas escolhi as cores e mesmo assim não ficou legal. Falei, não, professor, eu queria poder mudar mais. Tem como? Tem. Uma opção que o PowerPoint dá é nessa função aqui, ó, formatar tela de fundo. Então, se eu clicar nela, ó, ele vai abrir um painel de configurações e aqui eu tenho vários campos, ó, preenchimento sólido, preenchimento gradiente, preenchimento com imagem, tá? Eu vou preparar uma aula depois só para explicar detalhadamente como é que funciona esse painel, tá bom? Para poder mostrar aqui como exemplo, ó, no preenchimento sólido, se eu vir aqui nesse balde em tinta e alterar aqui a cor, por exemplo, eu queria que o fundo ficasse preto, por exemplo. Então eu clico aqui, ó, olha que bacana, ficou interessante aqui a cor pra gente, ó. Só que observe que ele só mudou o slide atual que eu estou mexendo. Se eu quiser aplicar para todos, basta eu clicar em aplicar a tudo. Observe que todo o meu conteúdo também mudou. O fundo ele estava meio cinza, não sei, meio marrom e ficou preto, tá vendo? Ah, não gostei não. Então você vem aqui e alterar, aquele branco, por exemplo. Branco não foi legal não, né? Sei lá, nossa, um exemplo, né? Aplicar tudo, observe que ele já alterou pra gente. Eu acho que o preto ficou bem melhor, né? Então vamos voltar pro preto. Bom, terminei de formatar aqui o plano de fundo, posso fechar aqui as opções. Outra coisa interessante também que o PowerPoint tem é a relação à alteração de fontes. Observe que a minha fonte está essa daqui neste momento. Se eu vir aqui no campo no grupo variantes, na setinha, eu tenho também a opção de fontes. Eu posso ir passando o mouse, ó, ele vai alterar não a fonte só do slide, mas da apresentação como um todo, ou seja, vai alterar a fonte do seu tema por completo. Então, se for passando o mouse aqui, ó, você pode escolher uma fonte. Eu achei bacana. Vamos supor que eu gostei dessa, né? Então eu marco ela. Observe que já alterou para todos os slides aquela fonte. Bom, o que eu posso fazer aí em relação a Guia Design? Eu tenho a opção de mudar o tamanho do slide. Então basta eu clicar em tamanho do slide e escolher a opção. Por exemplo, eu tenho aqui o tamanho padrão 4x3, por exemplo. Então eu clico nele. Ele te pergunta, né, o que você quer fazer. Se você quer maximizar o seu conteúdo, ele vai meio que ocupar a tela toda ou garantir o ajuste. Então, por exemplo, vou marcar essa opção mesmo. Vou vir aqui em maximizar. E observa que ele meio que, né, ele diminui um pouquinho o comprimento. Ele adaptou a minha apresentação de acordo com o tamanho que eu escolhi. Se eu voltar para outra opção, né, o print screen, ele vai já aumentou o comprimento para gente, tá vendo? Essa questão de gosto ou de necessidade, você pode estar mudando também as opções. Bom, outra coisa possível de se fazer também é você salvar o seu tema. Por exemplo, se eu vir esse campo ainda de temas e clicar em salvar tema atual, eu consigo salvar um outro tema aí de acordo com o que está aqui. Eu posso criar um tema diferente ou posso modificar um tema e deixar ele salvo. Bom, eu vou modificar esse tema para poder mostrar como funciona esse recurso. Vou vir aqui, vou escolher uma cor diferente, vou alterar o plano de fundo, vou aplicar todos, vou alterar a fonte do texto. Bom, então eu modifiquei de acordo com o tema. Eu alterei a fonte, a cor do fundo e tudo mais. Então, vem aqui na setinha, salvar tema atual, e acessa a pasta onde estão os temas do PowerPoint, deixa aqui assim mesmo, tá? Escolha um nome para ele, por exemplo. Vou clicar em salvar. Eu observo que se eu vir nos campos dos temas, o PowerPoint adicionou o tema que eu modifiquei. Então, se eu vir aqui zerar, por exemplo, a minha apresentação e clicar aqui, observo que ele preservou a fonte e as cores que eu inseri. Se eu for criar um novo slide, por exemplo, página inicial, novo slide, ele vai vir com todos os layouts de acordo com o tema que eu escolhi. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Lemos e nesta aula irei falar sobre inserindo imagem. Bom, irei mostrar nessa aula
como inserir uma imagem de maneira que o próprio programa fornece com a guia inserir, ou através também do recurso de layout. Como assim? Por exemplo, se eu vim aqui na guia inserir, no grupo imagens, eu tenho a opção de imagens, ou se eu vim aqui em página inicial, no grupo slides, eu tenho a opção de layout, e dentro dos layouts, ou seja, dentro dos temas, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, título e conteúdo. Observa que eu tenho um ícone de imagem, então através dele eu consigo inserir essa imagem também, tá bom? Vou vir aqui, ó, em imagens, vou escolher uma imagem, inserir. Observe que apareceu a imagem para a gente aqui no PowerPoint. Bom, o que a gente observa já de cara? Primeiramente, a imagem aparece com alguns ícones diferentes, com umas bolinhas também em volta da imagem. O que isso significa? Você consegue ajustar o tamanho da sua imagem, você consegue rotacionar. Vamos analisar então. Ó. Se eu vir nas diagonais, eu consigo diminuir ou aumentar a minha imagem de acordo com a escala, ou seja, eu não interfiro na escala do meu desenho. Se eu vir nas laterais, por exemplo, ou em cima aqui, ó, eu acabo distorcendo a minha imagem, que não é algo interessante. Então eu vou desfazer a ação. Tem a opção também de rotacionar a imagem. Basta eu vir aqui em cima, ó, essa setinha redondinha, vamos dizer assim. Eu clico, seguro e puxo, eu consigo rotacionar também a minha imagem. Bom, eu consigo também mover esta imagem. Basta eu vir em cima dela, clicar, segurar e puxar, que eu consigo arrastar para onde eu quiser na minha página. Então essa é uma maneira de inserir imagem. A outra maneira é da seguinte forma. Vou deletar essa imagem, vou mudar meu layout para em branco. Venho aqui na guia inserir, no grupo imagens, imagens, escolho a imagem, inserir. Observe que a imagem foi inserida também. Bom, ela veio com os mesmos recursos de ajuste de tamanho, rotação e também, da mesma forma que da primeira vez, ela vem também acompanhada com uma guia somente dela. Observe tá aqui, ó, ferramentas de imagem. Então ela só vai aparecer se sua imagem estiver selecionada. Se eu clicar, por exemplo, aqui na folha branca, tirar a seleção da imagem, observe que esta guia sumiu. Então ela só aparece se sua imagem estiver selecionada. Então basta eu clicar em cima dela, ela aparece novamente. Com a guia formatar aberta, o que a gente tem de recurso? Bom, eu consigo, por exemplo, fazer ajustes de correções. Basta eu vir aqui, ó, no grupo ajustar, correções. Eu tenho ajustes de nitidez. A primeira função, por exemplo, ó, a imagem ela fica um pouco desfocada, tá vendo? E assim por diante, ó. E parece acontecendo ao contrário, tá ficando mais nítida, 50% de nitidez. E a primeira é suavização, 50% desfocado. Bom, temos também a função de brilho, eu altero o brilho. Aí tem várias opções de ajuste aí, pois pode estar testando e observando aí. Temos também a parte de cor. Se você quiser, por exemplo, colocar uma imagem bem clarinha no fundo, por aqui também dá. Ó. Observa que aqui eu tenho aqui o tom de cinza. Tem a imagem de uma cor uniforme bem mais clara, tem azul, tem vários modelos aqui. Ó. A imagem bem clara, tá vendo? Tem aqui a parte de saturação que ela fica preta e branca também. Tem tom de cor, deixa a imagem mais com um tom pro lado frio, com as cores frias. E quanto mais você avança aqui, você consegue aumentar como se fosse a temperatura, né? As cores mais quentes. Então tem esse ajuste também. Temos também efeitos artísticos. Você consegue, por exemplo, colocar em formato de desenho. Basta colocar o mouse em cima que ele dá uma prévia de como vai ficar. Observa que ele já mudou pra gente. Aí tem vários modelos, ó. Tem esse formato também. Aí tem os vários formatos que a gente pode estar alterando aí como teste. Temos a opção ainda de alterar a imagem se a gente quiser. Basta eu vir aqui alterar a imagem de um arquivo, por exemplo. Posso ir na pasta de imagens, por exemplo, que eu tenho aqui. Escolher uma imagem qualquer. Eu quero essa, por exemplo. Inserir. E ela substitui uma imagem pela outra. Vou desfazer aqui. Temos a opção também de redefinir imagem. Por exemplo, se eu ajustar o tamanho aqui e falar assim, não gostei.
Eu tenho a opção do Ctrl Z e tenho aqui também a função de redefinir imagem e tamanho. Ele volta para o tamanho original. O lugar aí não tem como, a gente tem que voltar para o lugar que estava. Agora tem também a opção, se eu colocar por exemplo uma borda aqui, por exemplo, vou estar explicando daqui a pouco, e clicar nessa opção, ele também redefine a imagem. Temos também nesse campo aqui, ó, no grupo estilos de imagem, as bordas. Tem vários tipos de bordas. Ó. Posso pegar essas bordas aqui, por exemplo. Ó. Então, para quem gosta de uma borda personalizada, ó, tem vários modelos. Pode estar passando o mouse e testando aí, vendo qual fica melhor para sua apresentação, fica bacana. Vários modelos interessantes de bordas. Por enquanto vou deixar sem mesmo, mas tem a possibilidade de colocar também. É possível alterar a borda da imagem. Se você quiser uma linha, vamos supor, coloquei azul e a espessura, posso deixar mais forte, vai ficar mais visível. Tem como buscar mais cores aqui, você consegue estar ajustando manualmente. Tem como a gente colocar efeitos de imagem, ó, pré-definição, sombra, reflexo. Você pode estar testando as opções do PowerPoint disponibiliza. Além desses recursos de ajustes, temos também no grupo organizar algumas funções de alinhamento. Conseguimos girar a imagem, espelhar ela. E também é interessante, por exemplo, se eu precisar de colocar minha imagem que eu vou arrastar para o canto e colocar exatamente no centro da página, é possível. Apesar que o PowerPoint, você clicar, segurar e arrastar, mostra para você algumas linhas imaginárias. Tá vendo? Tem uma que não aparece aqui, ó. Você consegue colocar a imagem centralizada. Mas tem um recurso também. Basta vir aqui na opção alinhar e observe que o símbolo centralizar está na vertical, tá vendo? Então clico aqui em centralizar e ficou no centro, seguindo fosse uma linha vertical. Se você clicar aqui em alinhar ao meio, observe que vai seguir como se fosse na linha horizontal. Ele alinhou exatamente no centro. Temos também alinhamentos, por exemplo, aqui à direita, alinhar à esquerda, e você pode estar testando as opções e ver qual que te atende melhor. Temos também a opção de girar 90 graus, para a esquerda, para a direita, inverter verticalmente e inverter horizontalmente. Então é bem interessante se você precisar de girar a imagem, tá bom? Bom, além do grupo organizar, de alinhar a imagem, de girar, espelhar, temos também no grupo tamanho a função de corte e de ajustar o tamanho da imagem. A gente sabe que se a gente vir nas diagonais, a gente consegue ajustar o tamanho da imagem, lembrando que na diagonal mantém a proporção. Se eu vir, por exemplo, nesse valor e alterar e colocar, eu quero que ela fique com 12, por exemplo, coloco 12, dou Enter, ele faz este ajuste para a gente. O interessante é que ele também manteve a proporção da imagem. Se eu quiser aplicar um corte, se eu colocar minha imagem, vou colocar um tamanho maior, eu queria aplicar um corte nela, por exemplo. Como é feito? Basta eu clicar na opção de cortar, o PowerPoint mostra essas linhas pretas aqui, ó. Então, por exemplo, ó, e se eu vim aqui próximo, aparece como se fosse um T ao contrário. Então basta eu clicar, segurar e puxar, eu consigo aplicar o corte nesse sentido aqui. Se eu vim, por exemplo, nessa função aqui, ó, eu consigo cortar os dois de uma vez, tá vendo? Eu consigo até fazer um ajuste aqui mais rápido. E aqui eu consigo ajustar somente nesse sentido aqui, tá vendo? Então, vamos supor que eu cortei, que é só esse pedaço aqui da minha imagem, ó. Terminei. Posso dar um clique na folha branca, ele faz o corte. Ah, mas eu queria poder editar isso, tem como? Tem. Se você clica na imagem, vem cortar, e o bacana você consegue ainda mudar de lugar aqui, ó. Que interessante a minha imagem, ó. E fica ainda o corte. Ah, eu quero que fique aqui assim, por exemplo, ó. Eu quero que fique aqui, ó. Então eu clico fora e ele faz o corte. Bom, para fechar a aula de hoje, eu não sei se eu mostrei esse recurso na aula passada, mas só para relembrar então. Eu consigo colocar uma imagem com um plano de fundo? Sim, consigo. Eu vou apagar essa imagem, vou vir aqui na guia Design, formatar a tela de fundo,
vai abrir um painelzinho para a gente marca essa opção aqui, ó, preenchimento com imagem ou textura, arquivo, e que eu escolho a minha imagem. Por exemplo, eu quero essa imagem aqui gostei dessa imagenzinha aqui, então clique em inserir e você consegue colocar uma imagem como plano de fundo. Você consegue ajustar, por exemplo, a transparência aqui, ó, tá vendo a sua imagem. Se você vir aqui, por exemplo, na fotinha, você consegue alterar as correções, aquele mesmo esquema de nitidez que a gente viu lá agora há pouco, a gente consegue ajustar aqui também, ó, ela deixa mais nítida. Aquela questão das correções também é possível, brilho a gente consegue ajustar, ó. Contraste. Se você clicar aqui, por exemplo, ó, em cor da imagem, a gente consegue questão de mais para o lado preto e branco, mais colorido da imagem, questão de temperatura, questão das cores. Então você tem aqueles ajustes aqui também neste recurso. Fica aí a dica para vocês. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula irei falar sobre transições. Bom, para quem não sabe o que seria uma transição, é a mudança de um slide para o outro. Vou colocar no modo de apresentação, apertando a tecla F5. Vou avançar o slide e observe que não tem nenhum efeito após a mudança de slide. Está bem seca a mudança. E o PowerPoint ele fornece esses efeitos, ou seja, essa animação na mudança de um slide para o outro. Como fazer? Basta eu vir na guia Transições, no grupo Transição para este slide, e que eu posso escolher a transição que eu quiser. Então, por exemplo, eu quero a transição do empurrão. Então, observe que ele já acrescentou a transição do empurrão. Se eu quiser habilitar mais transições, basta eu vir aqui no botãozinho chamado mais. Então, eu clico nele. Observe que ele vai expandir mais opções. E aí eu vou explicar sobre 3 categorias que o PowerPoint divide as suas transições. A primeira delas é a categoria sutil. Então são transições, o nome já diz, né? Mais sutis, mais simples, mais objetivas para a apresentação. Se você tiver com dúvida em colocar uma transição para um trabalho mais formal, eu recomendo os efeitos sutis. Apesar que o empolgante também tem alguns efeitos também bem tranquilos de colocar. Uma dica, se for um trabalho mais formal, evite transições muito demoradas e com muitos efeitos assim, que canse a sua apresentação. Agora, se for algo que a apresentação seja mais contraída, por exemplo, um álbum de fotos, aí pode abusar nos efeitos, fica até interessante a sua apresentação, fica bacana. Bom, temos também a categoria empolgante, igual eu já falei, temos várias transições bem interessantes aqui, com efeitos bem bonitos, daqui a pouco a gente está vendo alguns aqui. E o conteúdo dinâmico, ele é meio que uma mistura, né, do sutil com o empolgante, com algo mais, o nome já diz, um dinâmico, né? Fica uma transição bonita e não tão demorada, tá? Então, para uma apresentação formal também, dependendo do efeito, fica até interessante colocar também. Mas sempre aquela questão, depende muito do ambiente que você vai apresentar, então fique atento para não exagerar muito nos efeitos. Bom, eu vou escolher um efeito aqui da parte empolgante, por exemplo, esse antes. Com ela é um efeito bonito e rápido, então não vejo muito problema em utilizar esse efeito na apresentação formal. Bom, coisa que a gente tem que observar quando a gente coloca uma transição. Quando é inserido uma transição, observe que aqui, ó, no painel de slides aparece uma estrelinha, tá vendo? No cantinho. Isso quer dizer que você adicionou alguma animação, algum efeito no seu slide, né? Isso costuma aparecer também quando a gente insere, se não me engano, as animações. Vai ser uma aula futura que a gente vai estar vendo. Todo slide tiver essa estrelinha, quer dizer que tem alguma animação ali. Outra coisa interessante que a gente observa aqui, que no mesmo grupo, temos aqui opções do efeito. Então, além da transição inserida, você pode modificá-lo. Então, opções de efeito. Observe que a persiana ela tem 2 tipos de variação. Tem o modo vertical, que a gente acabou de ver, e modo horizontal. Basta eu clicar
e a gente observa que o efeito ficou diferente. A outra coisa bacana, eu só consigo mudar, ou melhor, só consigo visualizar quando eu clico na transição? Não. Se você quiser clicar no botãozinho chamado visualizar no grupo visualização, basta você clicar, ele te mostra novamente ou quantas vezes você quiser a transição. Só clicar que ela já exibe para você. Se você clicar na estrelinha também, você consegue visualizar o efeito, tá bom? Outra coisa que a gente pode verificar aqui, ó, em relação às transições, depende de cada efeito, as opções, igual, por exemplo, se a gente observa que a persiana tem poucos efeitos. Se a gente vir na colmeia, por exemplo, ó, vamos ver. Ele é bem demorado, né? Talvez uma formal não é legal. Ali já não tem nenhuma opção, só tem essa, entendeu? Tem uma opção aqui, ó. Por exemplo, efeito empurrão. Se eu vir em opções, observe que ele já tem 4 opções. À medida que você for mexer no PowerPoint, você vai dando uma olhadinha e vendo as opções que tem, né? Vai brincando, vai testando, que é interessante, beleza? Outra coisa que eu vou mostrar aqui, agora no grupo intervalo, esse campo aqui. Por exemplo, de acordo com a transição, supor que eu coloquei um empurrão. Eu quero colocar um som na mudança da transição. Olha, se for uma apresentação formal, toma cuidado com esses barulhinhos. Não é bem legal colocar não, tá? Se for uma reunião bem séria, é bom evitar. Agora, se for, igual eu falei, algo descontraído, eu não vejo muito problema. Mas, vou até baixar o volume um pouquinho aqui do computador. Saca só no som aqui. Olha aqui, ó. Vou escolher aqui, por exemplo, aplauso, ó. Para visualizar. Vocês ouviram como a transição... Vamos de novo, eu vou colocar até um tempo maior. A gente consegue também aumentar o tempo da transição, deixar ele maior ou menor. Vou colocar aqui uns 2 segundos para durar mais tempo o aplauso, vocês ouvirem aqui. Ó, de novo. Então, assim, tem gente que gosta, tem gente que acha muito feio, mas fica a gosto de cada um, tá bom? Vou mostrar mais alguns aqui, ó. Por exemplo, tem bomba, ó. No ar se explodiu, né? Então, assim, tem como você utilizar esses sons padrões do PowerPoint. E o bacana, pessoal, uma coisa que eu estava vendo aqui, tem como você procurar aqui outro som e você pode buscar na sua pasta, né, no seu computador, no pendrive, para colocar sons também. Às vezes você tem um som interessante, você queria com uma mudança, assim, aquele barulhinho, então é bem legal você conseguir colocar aqui também. Só que tem um detalhe, tá? O formato que o PowerPoint neste recurso vai reconhecer é o formato extensão WAV, tá? Então o que você pode fazer? Se você quiser um barulho ou um som qualquer e quiser colocar nesse esquema de transição, você tem que usar algum programinha para converter o seu áudio em WAV e você insere ele aqui. Aí você consegue usar na transição. Agora, tem um recurso no PowerPoint que ele coloca a música de fundo na sua apresentação. Já é outra história, já é outro esquema. Mas, se vocês quiserem que eu ensine como fazer isso, como converter ou como criar um áudio, né, gravar um áudio e salvar nesse formato, eu posso explicar também numa outra aula. Mas aí fica, deixa vocês pedirem essa aula aí. Já falei sobre a duração da transição. Vamos supor que eu configurei tudo. Eu vou tirar esse som de bomba aqui, vou colocar sem som mesmo. Vou colocar uma transição aqui, vou falar um pouquinho mais rápido, vou deixar ela assim. Visualizei, vamos ver como é que ficou. Bacana. Eu gostei. Deixa eu mudar a direção aqui, por exemplo. Vamos supor que da direita para a esquerda, né? Não, o alto é melhor mesmo. Bom, eu escolhi a transição bacana. E eu quero aplicar essa formatação para todos os slides. Como que é feito isso? Basta eu vir aqui na opção aplicar a todos e o PowerPoint ele acrescenta para você toda a configuração que a gente montou no slide para os demais. Outra coisa bacana também é o seguinte, eu vou colocar no modo de apresentação para ver como está ficando aí os efeitos. Então F5, você vai agora, ó, passou, vou avançar, tá ali, vou avançar, beleza. Tá bom? Quero encerrar, aperto o ESC, ele cancela ali a apresentação. Observe que eu fui clicando com a setinha, eu posso clicar com o mouse, eu posso avançar com a rodinha do mouse também, no muro de slide para o outro. Por quê? Tem uma opção que está marcada chamada ao clicar com o mouse. Isso pode ser com o teclado, pode ser com a rodinha também. Com essa opção marcada, isso vai avançar a transição se você pressionar, né, alguma tecla, a setinha para frente, o mouse, entendeu? Bom, pessoal, a aula de transições
ela é bem rapidinha mesmo, não tem muito o que falar, senão vai ficar uma aula até chata, entediante, porque o recurso é isso mesmo, você coloca o efeito, testa, você consegue colocar som se você quiser, ajusta a duração da transição, tem como você aplicar tudo que você fez, né, o padrão para todos os slides, você consegue mudar avançar o slide com um clique, ou você pode determinar um tempo para cada slide também, tá bom? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula irei falar sobre animações. O que é animação? Animação seria dar movimentos a textos e objetos no PowerPoint. Lembrando que eu posso adicionar animação tanto a texto ou imagens e formas no PowerPoint. Tipos de animação. Temos a animação de entrada, que ela é representada pelas estrelas verdes e ela é utilizada quando o conteúdo está entrando no slide. Um exemplo, eu coloquei a animação de apagar no sentido da imagem como se estivesse colorindo no slide. O segundo tipo seria a animação de ênfase. A ideia é dar destaque a um elemento ou a um texto no slide. Exemplo, coloquei uma animação de rotação. Temos outro tipo de animação que seria de saída, que é representada pelas estrelas vermelhas, quando o conteúdo está saindo do slide. Um exemplo, coloquei a animação de sair na minha imagem. E por último temos caminhos de animação. Você determina a trajetória que a sua imagem ou seu texto irá fazer no slide. Um exemplo, coloquei o emoji meio que escondido e logo após avança seguindo em linha reta. Então vamos lá. Para inserir uma animação, selecione o conteúdo, sendo o texto uma imagem. Neste caso, vou clicar em cima da caixa de texto, clique na guia Animações, no grupo Animação e escolha agora qual tipo de animação você deseja. Neste caso, relembrando, temos as estrelas verdes, que seria de entrada, as amarelas de ênfase, vermelhas de saída e temos também caminho de animação. Vou escolher animação e observe que ele já anima o seu texto. Caso eu queira trocar de animação, basta clicar nessa setinha, seria mais, e posso mudar a animação, tanto mantendo a mesma estrela, a mesma cor de estrela, ou trocando de tipo também, você consegue alterar normalmente. Em relação às animações, só existe estas que estão aparecendo aqui? Não, contém mais animações também, vindo essa opção de mais efeitos de entrada, ênfase, saída ou mais trajetória de animação. Basta clicar na opção, irá abrir uma lista. Você pode até arrastar essa janelinha para um canto para ficar mais fácil a visualização da animação. Clico na animação e lembrando, para você visualizar a animação, marque essa caixinha visualizar efeito. Escolheu, ok, e já é inserida a animação. Um detalhe em relação à animação: quando a gente adiciona esse recurso, aparece tanto um número indicando que você escolheu a animação e no slide aparece também uma estrela representando que há animação dentro do seu slide. Para fechar essa aula, irei mostrar também que as animações contêm mais opções do que é mostrado para a gente. No mesmo grupo, temos aqui a opção opções de efeito. Dependendo da animação que você escolher, você pode ainda alterar o jeito que ela irá ser exibida. Por exemplo, vindo aqui nessa opção, observe que a animação surgir, ela te dá várias opções de direção. Você pode estar mudando da maneira que você quiser. Se eu escolher, por exemplo, flutuar para dentro, observe que a lista é um pouco menor em relação a surgir. Então depende muito da animação que você escolher. Agora, se eu quiser adicionar uma animação nova, ou seja, ter duas ou mais, eu venho no campo adicionar animação
E aqui eu posso escolher, por exemplo, da mesma ou de outro tipo de animação. Neste caso, eu vou marcar, por exemplo, elástico. Observe que agora ficou duas animações para a gente. Tenho aqui a animação 1, que seria surgir, a animação 2, elástico. Se eu clicar em visualizar, ele vai exibir as duas animações. Lembrando, se eu quiser apagar alguma animação, basta eu clicar no número desejado e apertar a tecla Delete. Eu consigo eliminar a minha animação. Caso eu queira mudar agora a animação, eu escolho qual animação eu quero mudar. Vem neste campo aqui de cima, no grupo animação. Tá? E aqui eu consigo mudar a animação. Se eu colocar, por exemplo, girar, ele vai alterar para a gente a animação. Então, uma dica. Este campo no grupo animação, eu consigo alterar a animação. E para adicionar uma nova, eu venho aqui no grupo animação avançada, adicionar animação. Então, sempre uma nova neste campo, na estrelinha azul. Bom, vou alterar rapidamente aqui a animação 2. Vou escolher uma de ênfase. Vamos pegar aqui o vai e vem. Explicando agora outro tópico da aula, é o seguinte. Eu consigo alterar o jeito que vai iniciar a minha animação. Igual no grupo intervalo, nós temos aqui o campo iniciar e temos três tipos aqui de opções. Ao clicar, com o anterior, após o anterior. Como que funciona isso? Ao clicar, quando eu for apresentar o meu slide, eu vou vir aqui no F5. Observe que o meu texto não entrou de uma vez. Eu teria que clicar com o mouse ou com o teclado para poder visualizar a animação. Então, por exemplo, se eu vir aqui em cima e mudar com o anterior ou após, ele vai entrar de maneira diferente. Neste caso aqui, com o anterior, um elemento ele entra junto com o outro e após o anterior, um depois do outro. Neste caso, como o primeiro não tem ninguém antes dele, se eu colocar, por exemplo, após o anterior, a ideia é entrar automaticamente. Observe que até o número ficou como 0 aqui. Então, se eu vir dar um F5 agora, observe que eu nem apertei nada assim, só apertei F5 e já entrou com a animação. A outra, como eu não configurei, não entrou ainda. Eu tenho que clicar com a setinha ou com o mouse para ela poder avançar. Então, se eu quiser, por exemplo, que a primeira ela entra automática e a segunda ela entra após a outra, eu posso vir aqui, clicar no número de baixo, vir na opção no grupo intervalo iniciar, eu escolho aqui no caso após o anterior, após a animação anterior, ela vai ser exibida. Dando F5 novamente, entrou a primeira animação e depois a de ênfase. Agora, se eu quiser combinar as animações, é possível? Sim. Por exemplo, a minha animação aqui é o girar e eu tenho também a outra vai e vem. Por exemplo, eu posso... Deixa eu modificar essa primeira aqui. Eu posso mandar ela surgir e a de ênfase colocar uma rotação. Eu quero que a minha primeira animação entre automática, então eu marco aqui no caso após a anterior, e minha segunda ela entre junto com a primeira, então com a anterior. Olha o que vai acontecer agora. Ficou meio esquisito, mas vê que ela entrou, ela surgiu e foi girando ao mesmo tempo. Novamente, ela entrou e foi girando. Tá? Tem como melhorar esse efeito? Tem. Eu vou ver sobre isso no ajuste de tempo da animação. Tem como fazer isso também. Então, você vê que é possível a gente combinar animações. Dá para fazer infinitas opções de animação. Agora, falando sobre a duração e atraso da animação. A gente observou que quando eu cliquei aqui, ele girou e subiu. Ele subiu e ficou girando bem devagar. Eu posso acelerar essa girada para ficar melhor, ou acelerar a subida, eu posso fazer isso. Aí vai entrar um outro detalhe. Para eu poder marcar agora, igual aqui neste caso, a animação está um debaixo da outra, fica difícil a gente poder selecionar. Aí vai entrar agora o painel de animação. Fica no grupo animação avançada. Então eu clico nele. Vai aparecer para mim com um painel com as animações que eu inseri, no caso aqui do meu texto. Ele te mostra aqui qual é a animação, né, o tipo dela, se ela é de entrada, se ela é de ênfase ou saída. Então, posso clicar, por exemplo, eu consigo reproduzir a animação. Eu consigo, por exemplo, inverter a ordem. Alguns vou fazer que a minha animação de ênfase comece primeiro, para depois a minha animação, olha lá, você que ela girou, depois surgiu. Tá vendo? Eu posso inverter, então, aqui, ó. Eu clico, seguro e puxo, eu posso que a linha aparecer embaixo da
dessa linha verdinha que eu consigo inverter a ordem. Então o painel te dá essa possibilidade de ajuste aí com mais precisão. Então, por exemplo, eu quero que, vamos ver de novo aqui a animação, ó. Ele entrou, subiu e deu uma girada lenta, né? Eu quero que a girada seja mais rápida, por exemplo. Então, no caso, a rotação é o giro. Então, eu venho aqui e na duração, por exemplo, colocaria o tempo menor. Vamos colocar de 1 segundo para ver. Observe que ela girou, ficou um pouco melhor na animação. Vamos colocar um pouco menor ainda. Tá vendo? Como é que está melhorando a ideia do efeito, ó. Assim ficou bacana demais, ó. Olha que bacana, já entrou girando e subindo ao mesmo tempo. Então assim, dá para você fazer infinitas combinações e fica interessante demais. Tem que ter criatividade, testar os recursos, aí você vai pegando um jeito com o tempo. Outra coisa bacana que a gente pode fazer também é colocar atraso na animação. Por exemplo, quando eu venho aqui no F5, a animação já entra direto, bum, já entrou e é isso aí. Vamos supor que você precisa que ela demore um pouco para entrar, dá uma esperadinha e aí ela entra. Você tem aqui o campo atraso. Eu quero que ela atrase 1 segundo, por exemplo. Eu venho aqui, aumento. Aí no caso, tem que tomar cuidado na hora de marcar aqui no painel de animação, se não marcar errado, tá? Vamos supor que eu quero que a minha primeira animação demore para entrar. Por quê? A de baixo, a dinheiro só vai entrar quando a vez de entrar também. Então, nesse caso, se eu mandar atrasar a primeira, então a segunda não vai bagunçar, não vai atrapalhar. Então, eu vou vir aqui, ó, marcando a primeira animação. Vou colocar aqui um atraso, por exemplo, de 1 segundo. Vamos ver o que acontece, ó. Deixa eu ver, peraí. Então, de novo. Deu ruim, que rolou aqui? Aí eu falo de... que deu zica. Aí fala as técnicas. Bom, fiz uma bagunça com as animações aqui. Mas o jeito correto de fazer o atraso, como tem mais de uma animação, é o seguinte. Você marca a primeira animação, segura o Shift e clica na de baixo. Você consegue marcar as duas. E aí sim você vem aqui e configura o atraso. Tá vendo? Observa que essa barrinha verdinha e amarelinha seria como se fosse o tempo de cada animação. Então elas avançaram juntas. Se eu vir aqui agora e dar um visualizar agora, ó. Olha que bacana. Ela esperou um pouquinho e entrou. F5. Esperou um pouquinho, entrou. Bom, para fechar então essa aula de animação, sobrou mais um recurso muito interessante. Quando você tem um trabalho um pouco extenso, ou tem que colocar muitos efeitos, muitas animações, você pode, em vez de, vamos supor, você quer colocar o mesmo efeito para vários textos, vários slides, por exemplo. Aí você tem que ir lá, configurar um por um e tal, tentar achar o mesmo efeito ali. Você pode criar um todinho bonitinho. Aí você copia essa animação para outro texto ou para outra imagem. Muito prático. Bom, vou criar um novo slide. Aí, pessoal, tem um detalhe importantíssimo que eu olhei aqui, é o seguinte. Na hora que você for copiar uma animação de um texto para um outro slide, fica atento ao tipo de caixa de texto que você está trabalhando. Por exemplo, tipo de layout, né? Se eu vir aqui em título conteúdo, observe que a caixa ficou diferente, o tamanho ficou diferente, como precisa ficar, o tamanho dele muda. Então, beleza. Ó. Vou vir aqui escrever a palavrinha animações, por exemplo. Para copiar a animação é bem simples. Eu clico no meu texto, em cima da caixa de texto, venho na guia animações, grupo animação avançada, pincel de animação. Observe que aparece um pincel mesmo no ponteiro. Venho no próximo slide e clico em cima do texto. Aí você observa que o texto deu uma girada estranha aqui, ó. Olha para você ver esse aqui, ó. Ele sobe e gira, bacana, pelo centro. E este não, ó. Esse ele gira e parece ter vem girando em volta de alguma coisa. Por que isso acontece? Porque a animação ela foi construída para esse tipo de fonte, tamanho, esse alinhamento, essa caixa de texto. Então, se você copiar e colocar em um outro ambiente diferente, ele vai entender o que você quer. Quando você for copiar uma animação para outra caixa de texto, então verifica se ela tem o mesmo tamanho, se é idêntica à outra, fica mais fácil de fazer a cópia. Por exemplo, eu vou criar um outro slide, vou escolher agora o slide título, vou copiar o mesmo texto. Olha que bacana, eu vou vir aqui, vou copiar a animação, igual eu fiz agora há pouco.
Olha que interessante, ele já fez a animação tranquilamente, tá? Então é uma dica para vocês aí na hora de copiar uma animação para outro slide.